Boa noite, bom a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do professor Paulo Giraldelli, que me pediu que falasse sobre um texto que está num livro do Marx, atualmente é um livro, e que suscita muitas controvérsias e muitas dúvidas, há também muitas ideias novas para interpretar a sociedade contemporânea. Esse texto, né? Então, qual que é o objetivo dessa apresentação? Então, o objetivo desta fala é apresentar as teses de Karl Marx sobre o desenvolvimento da grande indústria, que se encontram nos Grundrisses, ou seja, nos rascunhos de O Capital. Esse desenvolvimento leva à sua superação. É a tese que aparece neste trecho dos Grundrisses. Para chegar lá, para que possa ser compreendido, preciso apresentar alguns desenvolvimentos conceituais. E eles começam na política de Aristóteles, passam pela riqueza das nações de Adam Smith e pelo capital do próprio Karl Marx, para chegar finalmente aos Grundrisses. Esse texto dos Grundrisses, que nós vamos discutir aqui, é muito importante. E eu preciso falar dessa importância. Ele foi escrito, os Grundrisses, entre 1857 e 1858, no século XIX, portanto, como um rascunho preparatório para a redação de O Capital. Mas só foi publicado no século XX. No trecho escolhido, Marx faz uma antecipação genial sobre o desenvolvimento do capitalismo industrial que existia no seu tempo. Ao lê-lo, tem-se a sensação de que ele, há um século e meio atrás, fala já do capitalismo contemporâneo. E isso é justamente o ponto de interesse desse texto. Então, para apresentar as ideias centrais desse texto, eu preciso começar com um legado de Aristóteles. Porque, como se sabe, a economia política, tá certo? Tem que resolver uma questão básica, que é a questão do que é o valor de troca. Então, no Aristóteles, no seu livro A Política, já aparece alguma coisa sobre isso. Como se sabe, ele já estabeleceu, no século IV a.C., os fundamentos, certos fundamentos para pensar o problema do valor de troca. Então, Aristóteles é um filósofo que viveu entre 384 e 322 a.C. Ele delimitou já, nessa época, as alternativas básicas para pensar esse fenômeno elementar da economia mercantil. Na política, ele distingue já duas dimensões da mercadoria, ou seja, aquilo que foi produzido para o mercado. Esta é, por um lado, o valor de uso, e, por outro, o valor de troca. Ou seja, ele estabeleceu já essa duplicidade. A mercadoria é uma duplicidade. E essa distinção, valor de troca e valor de uso, conservou-se até a hoje, como nós veremos. O que é, pois, o valor de troca? Aristóteles, já na Ética a Nicômaco, estabeleceu também as condições para bem responder a esta pergunta fundamental. Aí se encontram as ideias fundamentais que originaram as teorias do valor-trabalho e do valor-utilidade da época moderna. Como as mercadorias têm de ser equiparadas ao serem trocadas umas pelas outras nos mercados, transacionadas em certas proporções determinadas, julga-se, assim, que elas devem conter algo igual, tanto qualitativa quanto quantitativamente. Essa ideia de que a troca implica numa igualdade que está implícita nas mercadorias é uma ideia, portanto, que remonta a Aristóteles. Então, surge a pergunta,
Esse algo igual é o valor. Mas em que consiste o valor? O fundamento do valor é o trabalho ou a utilidade? É evidente, a economia política se divide sobre isso, né? Agora vamos passar, tá certo? Vamos dar um pulo aí de vários séculos, né? E chegar ao Adam Smith, que é um economista e filósofo absolutamente importante na história do pensamento econômico. Adam Smith, né, que era um filósofo do iluminismo escocês, que viveu entre 1723 e 1790, no século XVIII, portanto, retomou em seu livro A Riqueza das Nações, uma investigação sobre a natureza e as suas causas, publicada em 1763, as ideias já citadas de Aristóteles. Tomando o dinheiro como instrumento de troca, Smith, pensando já nos primórdios do capitalismo industrial e fins do capitalismo manufatureiro, procurou explicar o valor de troca a partir do que havia sido estabelecido por Aristóteles. E ele vai escolher o caminho do valor-trabalho. Adam Smith, David Ricardo, tal como os economistas clássicos em geral, e depois deles Marx, procuravam explicar o valor de troca pelo trabalho, que é empregado na produção da mercadoria. Eles recusaram-se a explicar pelo caminho da utilidade, argumentando que coisas abundantes e muito úteis, como a água, por exemplo, têm baixo valor de troca, e coisas raras e pouco úteis, como as joias ou as pedras preciosas, têm alto valor de troca. É interessante acompanhá-lo um pouco. Foi desta maneira, diz Smith, que em todas as nações civilizadas o dinheiro se transformou no instrumento universal de comércio, através do qual são compradas e vendidas ou trocadas entre si mercadorias de todos os tipos. Passarei a examinar agora quais são as normas que, naturalmente, as pessoas observam ao trocar suas mercadorias por dinheiro ou por outras mercadorias. Essas regras, diz ele, determinam o que se pode denominar valor relativo ou valor de troca. Importa observar, diz ainda Smith, que a palavra valor, né, tem dois significados. Às vezes, designa a utilidade de um determinado objeto e, a outras vezes, o poder de compra que o referido objeto possui em relação a outras mercadorias. O primeiro pode chamar-se valor de uso e o segundo, valor de troca. Ou seja, Adam Smith, ele retoma a distinção feita por Aristóteles, tá certo? E vai também seguir o método de Aristóteles, perguntando, afinal de contas, como é possível a troca? Por que coisas que são diferentes entre si são equiparadas, igualadas no mercado? O que elas têm em comum que permite que essa troca seja feita? Bom, essa questão, né, o Smith vai responder de alguma forma, né, pelo valor-trabalho. E vamos ver agora, né, que o Marx, quando escreve O Capital, ele assume o mesmo ponto de partida que Aristóteles e Smith. Ele diz, o filósofo alemão Karl Marx, que viveu entre 1818 e 1883, é, como se sabe, o fundador da tradição socialista que se tornou mais influente já no final do século XIX, mas também no século XX e XXI. A sua obra magna, Capital, ou Capital, Crítica da Economia Política, que tem mais de 2.000 páginas, são 3 livros, parte também da mercadoria, procurando responder de início a mesma questão: o que é o valor de troca? Qual seria o seu fundamento? O primeiro livro desta obra foi publicado em 1867, os outros 2 apenas após a sua morte,
por Friedrich Engels. Então, vamos ao primeiro capítulo do Capital, né, que se chama A Mercadoria, os dois fatores da mercadoria, valor de uso e valor. Vamos ver como que o Marx argumenta para responder à questão chave da economia política, que é explicar o valor de troca. A riqueza, diz o Marx, das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece sempre como uma imensa coleção de mercadorias. E a mercadoria individual como sua forma elementar. Nesta investigação, começa, portanto, com a análise da mercadoria. Primeiro, então, ele vai caracterizar a mercadoria como valor de uso. Ele vai dizer o seguinte: a mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual, pelas suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Essa utilidade, porém, não paira no ar. Determinada pela propriedade do corpo das mercadorias, ela não existe sem o mesmo. Certo? Ou seja, há aqui uma distinção entre as propriedades da coisa que satisfaz necessidades, tá certo? E o fato de que essa coisa, por causa disso, ela se torna útil. Então, ela tem utilidade. Depois de tratar do valor de uso, o Marx vai tratar do valor de troca. Então, ele vai dizer o seguinte: o valor de troca aparece, de início, como uma relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de uma espécie se trocam com valores de uso de outra espécie. Uma relação que muda constantemente no tempo e no espaço. O valor de troca, portanto, algo casual e puramente relativo. Um valor de troca imanente, intrínseco à mercadoria, portanto, parece ser uma contradictio in adjecto, ou seja, uma contradição vulgar, um absurdo, tá certo? Ou seja, ele menciona que a solução do sistema, a solução da questão está, né, em alguma coisa que não se manifesta, que está intrínseco, que é implícito, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, diz, tá certo, que essa característica parece ser não aparecer facilmente, e se aparece, ela aparece como uma coisa estranha, como uma coisa errônea, como uma coisa contraditória. Então, ele vai dizer, então, para considerar a mercadoria, o Marx considera uma troca em particular. Ele vai dizer o seguinte: seja uma troca em particular, 20 varas de lenço igual a um casaco. Podia ser qualquer outra coisa, né? Uma bicicleta é igual a 3 carrinhos de rolemã. Isso não importa. Sobre esse enigma, o Marx, então, diz: observemos a coisa mais de perto. Né? Será que se trata de um absurdo mesmo? Pensar que no valor de troca está oculto, né, um valor intrínseco? Eis que, segundo ele, torna-se necessário examinar o que esta relação diz implicitamente. Né? O valor de troca é um dito, né? E esse dito tem algo implícito, que está dito também, mas implicitamente. Esse aqui é o argumento, né, que já vem do Aristóteles, passa no Adam Smith e chega no Marx. O que ele enxerga olhando mais de perto? Eis então a sua pergunta: como é possível que coisas diferentes entre si sejam igualadas no mercado? Como é possível que 20 varas de lenço sejam igualadas a casaco? O valor de troca diz: 20 varas de lenço vale um casaco. Mas o que esta igualdade, que é circunstancial, do mercado diz implicitamente? Note-se que ele quer dizer que difere efetivamente o que diz. Né? Quer dizer, ou seja, essa relação difere efetivamente do que ela está dizendo implicitamente. Ora, segundo Marx, o valor de troca diz implicitamente que as mercadorias são iguais em valor. Em suas palavras, veja como ele
diz isso de uma certa maneira. Por conseguinte, dizer, primeiro, os valores de troca vigentes da mesma mercadoria expressam algo igual. Segundo, porém, o valor de troca só pode ser o modo de expressão, a forma de manifestação de um conteúdo dele distinguível. Certo? Ou seja, assim que eu faço o Marx, parte do valor de troca e chega no valor, né? Dizendo, né, que o valor de troca não é nada mais do que uma manifestação do valor. Né? Mas aí ele precisa perguntar, mas afinal, o que é o valor? Né? Então, a primeira grande conclusão até esse ponto diz o seguinte: o que explica o valor não é o valor de uso. Na primeira, ele diz o seguinte: como valores de uso, as mercadorias são, antes de mais nada, de diferentes qualidades. Como valores de troca, só podem ser de quantidades diferentes, não tendo, portanto, nenhum átomo de valor de uso. Ou seja, assim, né, ele descarta o valor de uso e a utilidade como explicação possível do valor de troca, em consonância com Adam Smith. No segundo momento, ele diz o seguinte: deixando de lado, então, o valor de uso dos corpos das mercadorias, resta a ela apenas uma propriedade, que é a de serem produtos do trabalho. Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil também, portanto, dos diferentes formas concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um dos outros para reduzir-se em sua totalidade a trabalho humano igual e abstrato. Então, chegamos aqui a uma primeira conclusão que é preciso ressaltar. O que explica o valor não é o valor de uso ou utilidade. Também não é o trabalho concreto enquanto tal, ou o tempo de trabalho concreto, mas o trabalho que o Marx chama de abstrato, que é um trabalho concreto reduzido pelo processo social a trabalho abstrato. É uma característica de todas as medidas. Certo? Se eu quero medir uma sala, eu digo que essa sala tem largura 3 metros e comprimento 4 metros, a área desta sala será 12 metros quadrados, e quando eu digo isso, a sala desaparece como tal, e é o que o Marx menciona. Certo? O que figura agora é apenas uma abstração, uma coisa abstrata, que é 12 metros quadrados. Então, como que o trabalho concreto se transforma em trabalho abstrato no processo social? A resposta: sempre que houver produção mercantil, ou seja, produção para o mercado em larga escala. Eis que o processo de produção para o mercado, sem que os agentes o saibam, né? Essa é a tese do Marx, reduz trabalho concreto a trabalho abstrato. É isto o que os preços expressam em última análise. Ainda que sejam anárquicos, né, que flutuem constantemente em torno de centros de gravidade, os quais foram chamados já pela economia clássica de preços naturais. Há, pois, trabalho abstrato na produção de melancia, de corte de cabelo e de música, desde que tais produções sejam feitas para serem vendidas nos mercados. Pouco importa o caráter material ou imaterial do produto do trabalho. Pouco importa o caráter material, se são as mãos, se é o corpo que trabalha na produção, ou imaterial, o cérebro, a mente, tá certo? Do trabalho como tal. Todo o trabalho, de fato, envolve, né, tanto um pouco de mente e um pouco de corpo. Né? Ou seja, ainda que hajam trabalhos acentuadamente, que usam acentuadamente o corpo, e, portanto, são chamados trabalhos manuais, e os trabalhos que usam predominantemente a mente são trabalhos ditos intelectuais. Tá? Mas tanto o trabalho intelectual como o trabalho manual, ele necessariamente tem que usar ambas as coisas, corpo e mente. Então,
Então, com isso, nós apresentamos a mercadoria e mostramos qual é a explicação do Marx para o valor de troca. Agora, precisamos fazer uma passagem da mercadoria para o capital. Sabe? Nos capítulos 1, 2 e 3, Marx trata da circulação de mercadorias. No capítulo 4 do livro primeiro, ele trata da produção de mercadorias como produção de capital. E aí ele abre o capítulo da seguinte modo: a circulação de mercadorias, que foi tratada nos 3 capítulos iniciais, é o ponto de partida do capital. Produção de mercadoria e circulação desenvolvida de mercadoria, comércio, são os pressupostos históricos sob os quais o capital surge. Certo? Aí nos séculos V, VI, etc. Comércio mundial e mercado mundial inauguram no século VI, VII, a moderna história da vida do capital. Então, aí surge uma questão: em que consiste, afinal, o capital? Então, aí o Marx vai explicar isso. Sempre a explicação é importante para nós podermos compreender depois o texto dos Grundrisses. Dinheiro como dinheiro e dinheiro como capital diferenciam-se primeiro por sua forma de circulação. A forma direta da circulação de mercadorias é: mercadoria se troca por dinheiro, passa um determinado tempo, esse dinheiro compra mercadoria. É isso que acontece nos mercados. Certo? Eu sou assalariado, recebo meu salário, certo? Porque eu vendi minha força de trabalho, certo? Agora eu tenho o salário, que é dinheiro, e eu pego esse salário na forma de dinheiro e compro aquelas bens que são necessárias para o sustento da minha casa, da minha família. Então, é isso que nós enxergamos no mercado. Então, a forma direta da circulação de mercadoria é a forma de aparecimento do capital. Ao lado dessa forma, diz o Marx, encontramos, no entanto, uma segunda, especificamente diferenciada: a forma dinheiro, que compra mercadoria para gerar mais dinheiro. Veja o seguinte: quando alguém é rico e tem dinheiro e resolve, por exemplo, investir numa fábrica ou num comércio, ele pega um certo montante de dinheiro, compra equipamentos, compra instalações, compra matérias-primas, compra produtos, ele gasta, portanto, o seu dinheiro. E aí, por exemplo, se trata de produção, aí ocorre na fábrica, por exemplo, a produção de novas mercadorias, e essas mercadorias são vendidas, ou seja, convertidas de novo em dinheiro. Então, o que necessariamente tem que acontecer? Tem que acontecer que a quantidade de dinheiro que entrou tem que ser menor que a quantidade de dinheiro que saiu no começo, tem que ser menor que a quantidade de dinheiro que entrou no fim do processo. E essa diferença entre aquilo que entrou no final do processo e aquilo que saiu no início do processo é chamado por Marx de mais-valia. Então, a transformação de dinheiro em mercadorias e retransformação de mercadorias em dinheiros, comprar para vender. Dinheiro que, em seu movimento, descreve esta última circulação, transforma-se em capital. Torna-se capital e, de acordo com a sua determinação, já é capital. Ou seja, o que é dinheiro? Capital. Capital é dinheiro que produz mais dinheiro. Ou, ainda, valor que se valoriza. Bom, então, uma das características do modo de pensar do Marx, precisa ser ressaltada aqui, é que o capital, como tal, ele se torna um fim em si mesmo. Então, a circulação simples de mercadorias, a venda e a compra, serve de meio para um objetivo final que está fora da circulação: a apropriação de valores de uso, a satisfação de necessidades. Ou seja, nós vamos no mercado com dinheiro que ganhamos vendendo a força de trabalho, de alguma forma, e adquirimos aqueles bens que são necessários para a nossa sobrevivência.
Então, esse circuito, né, o circuito do mercado, né, o circuito do mercado, não revela, tá certo, aquilo que é característico desse sistema produtivo que se costumamos chamar de capitalismo, né? A circulação do dinheiro, diz o Marx, como capital, é, pelo contrário, uma finalidade em si mesma, pois a valorização do valor só existe dentro desse movimento sempre renovado. Por isso, o movimento do capital é insaciável, ou seja, ele tem uma lógica de reprodução que precisa ser feita. Se essa lógica de reprodução não se completa, se trava, você tem crise, você tem uma situação de desemprego, etc. Então, para o Marx, o capitalismo é regido pela acumulação de capital e não para o atendimento às necessidades humanas. Como portador consciente desse movimento, diz ele, o possuidor de dinheiro torna-se capitalista. Sua pessoa, ou melhor, o seu bolso, é o ponto de partida e o ponto de retorno do dinheiro. O conteúdo objetivo daquela circulação, a valorização do valor, é a sua meta subjetiva. E só quando a apropriação crescente da riqueza abstrata é o único motivo indutor de suas operações. Ele funciona como capitalista ou capital personificado, dotado de vontade e consciência. Então, o capitalista é o capital personificado. Ele é, vamos dizer assim, o agente do capital, né? O valor de uso nunca, essa é uma coisa importante, deve ser tratado, portanto, como uma meta imediata do capitalismo. Tampouco o lucro isolado, mas apenas o incessante movimento do ganho. Então, colocado essas premissas, eu posso tratar agora do texto dos Grundrises, né? E esse texto dos Grundrises levou ao título que eu dei a essa palestra, que é Para Além da Grande Indústria. Vamos precisar definir o que é a grande indústria, né? e mostrar o que está além dela, né? Após estes esclarecimentos preliminares, pode-se agora apresentar resumidamente as teses da seção denominada Desenvolvimento das Forças Produtivas, em que Marx pensa o capitalismo para além da grande indústria, né? Então, para entender isso, é preciso ver que Marx ele divide a história do capitalismo em dois períodos, né? O período da manufatura, que vai do século XVII até o último terço do século XVIII, e em período da grande indústria, que começa na primeira Revolução Industrial, ou seja, na última parte do século XVIII, e continua daí em diante. Então, o que é manufatura e o que é grande indústria, né? Primeiro, manufatura. Manufatura é um sistema em que organiza em bases capitalistas, né? Ou seja, por meio da contratação de trabalho assalariado, né? Trabalhadores artesãos para produzir mercadorias. Trata-se, para Marx, de um trabalhador coletivo combinado, sabe? Ou seja, aqueles artesãos que trabalhavam por si próprios nas suas oficinas, agora são reunidos num ambiente integrado, tá certo? Há uma divisão do trabalho, tá certo? E cada um faz uma parte, mas ele trabalha, grosso modo, da mesma maneira que se trabalhava nos séculos anteriores. Então, por outro lado, a grande indústria é um sistema que se organiza e que organiza trabalhadores com base num sistema de máquinas. Essa é a grande diferença entre a grande indústria e a manufatura. A manufatura usa instrumentos de trabalho, mas não, digamos, máquinas, né? Ou um sistema de máquinas, mais claramente. No primeiro caso, a execução continua artesanal e, portanto, dependente da força, da habilidade, da rapidez e da segurança do trabalhador individual no manejo dos instrumentos de trabalho, isso é a manufatura. Ou seja, o trabalhador ele domina o processo de trabalho, ainda que esteja subordinado formalmente, isto é, pela venda da sua força de trabalho por um salário, ao capital. Já, então, se é assim a manufatura, podemos falar agora da grande indústria.
Já na grande indústria, o trabalhador ele se torna uma peça no sistema de máquinas. Como a maquinaria, o meio de trabalho, adquire um modo de existência material que pressupõe a substituição da força humana por umas forças naturais e da rotina empírica pela aplicação consciente das ciências da natureza. Certo? Na manufatura, diz o Marx, a articulação do processo social de trabalho é puramente subjetiva, portanto, depende da competência, né, dos trabalhadores e regulada pelo seu cérebro, pela sua mente. Combinação de trabalhadores, se trata de um órgão coletivo, uma combinação de trabalhadores parciais. Já no sistema de máquina, a grande indústria tem um organismo de produção inteiramente objetivo. Você tem um conjunto de máquinas que opera coordenadamente. Nesse caso, né, o trabalhador perde aquela sua condição de produtor que atua com a sua subjetividade para se tornar uma peça desse sistema. Né? Então, ele se torna uma parte, né, do sistema material. Como o Marx vai fazer essa comparação? Veja que a comparação que ele faz. Na cooperação simples e mesmo na manufatura, a supressão do trabalhador individual pelo socializado ainda parece sendo mais ou menos casual. A maquinaria, por outro lado, já da grande indústria, só funciona com base no trabalho imediatamente socializado ao coletivo. O caráter cooperativo do processo de trabalho torna-se agora, portanto, uma necessidade técnica, ditada pela natureza do próprio meio de trabalho, seja das máquinas, equipamentos, etc. Então, as máquinas tradicionais, em suma, comandam, né, na grande indústria o processo da produção nesse sistema. O período da grande indústria dura até mais ou menos, né, o Marx isso ele não previu, até aproximadamente a década de 1970 do século XX, tá certo? Quando emerge a terceira revolução industrial, que é a terceira revolução tecnológica, que é a revolução da informática e da comunicação. E, portanto, a partir daí, né, aparece uma espécie de superação da grande indústria, certo? Ou parece uma nova forma de organização do trabalho, já não por máquinas tradicionais, mas por um outro tipo de máquina mais adiantado, que são as máquinas, digamos, entre aspas, inteligentes, ou seja, sistemas computacionais, certo? Que vão criar uma nova realidade, um novo mundo, tá certo? Na história do capitalismo. Então, vamos pensar, então, somos obrigados a pensar, né, a partir dessa década de 1970, daí para frente, alguma coisa que está além da grande indústria. Né? Então, o que se tem? Após o período da grande indústria, da década de 1970 em diante, passa a dominar as máquinas computacionais, as redes de comunicação digital, os sistemas de informática e, finalmente, os robôs. O trecho de Os Grundrisses, que iremos agora apresentar, tem sido empregado justamente para interpretar e compreender o período da indústria informatizada, que no passado chamei de pós-grande indústria, seguindo uma sugestão do professor filósofo, professor Rui Fausto. Então, então, nesse texto do Grundrisse, o Marx vai tratar da grande indústria, mas vai pensar para além da grande indústria. E aí é que está o interesse do texto na compreensão do capitalismo contemporâneo. Então, ele fala, em primeiro lugar, nesse texto, já caracterizando novamente a grande indústria, né? Ele vai falar primeiro dos meios de trabalho. Na sua época, a grande indústria, portanto, ele vive, como nós vimos, em meados do século, escreve em meados do século XIX, e, portanto, a grande indústria, principalmente nas fábricas de tecido, nas tecelagens, tá certo? Já está
dominando, tá certo? E já para o final do século XIX, que ele não viu, porque ele falece, já haverá a expansão da grande indústria para uma série de outras atividades que não a atividade tecelagem, né? Então, o que ele diz? Ele diz, como caracterizando a grande indústria, o meio de trabalho está agora assimilado ao processo de produção do capital. Passa por diversas metamorfoses na história do capitalismo, das quais, na última, surge um sistema automático de maquinaria. Ele é automático, dizia Marx, porque é posto em movimento por um autômato, por uma força que se movimenta a si mesma. Tal autômato consiste de inúmeros órgãos mecânicos e intelectuais, de modo que os primeiros trabalhadores, os próprios trabalhadores, são definidos somente como membros conscientes dele. O exemplo mais moderno desse modo de produzir é a linha de montagem, tá certo? Em que os trabalhadores têm, inclusive, o ritmo de trabalho determinado pela velocidade da linha de montagem, tá certo? Da esteira rolante que faz o produto passar em sua frente, né? Então, aí o Marx vai caracterizar o que ele chama da substituição do trabalho ao capital na grande indústria, antes de passar a pensar o futuro. Ele diz: a atividade do trabalhador é determinada, é registrada em todos os aspectos pelo movimento da maquinaria, e não o inverso. A ciência, que força a maquinaria a agir como autômato, não existe na consciência do trabalhador, mas atua sobre ele por meio das máquinas como um poder estranho, como o poder da própria máquina. Por isso, ele vai caracterizar a manufatura pelo princípio subjetivo, o trabalho que obedece ao princípio subjetivo, e a grande indústria, ao trabalho que obedece ao princípio objetivo. Ou seja, a ciência está plasmada nas máquinas, e as máquinas existem sob a forma de capital. A ciência, como capital, plasmada no capital fixo, domina os trabalhadores, tornando-os servos dos sistemas automáticos de máquinas e, assim, do capital. Aí o Marx vai começar a pensar o desenvolvimento disso. Ele vai dizer, tá certo, que nesse processo vai se criar o que ele vai chamar de um cérebro social, ou seja, um conhecimento sobre a natureza e sobre os processos sociais, etc., que está à disposição, digamos assim, da humanidade, mas que será empregado principalmente, tá certo, na produção capitalista pelas próprias empresas capitalistas. Então, mas o que ocorre, pergunta-se, nesse processo em que a ciência é empregada mais e mais no processo da produção? O Marx vai dizer, o desenvolvimento do meio de trabalho, ou seja, máquinas, equipamentos, em maquinaria, não é causal para o capital. É, na verdade, a reconfiguração de meio de trabalho tradicionalmente herdado em sua forma adequada para o capital. Ou seja, tudo o desenvolvimento das empresas, das indústrias, etc., é feito de acordo com as necessidades da valorização do capital, certo? Da obtenção do lucro, de acumulação do saber, das habilidades, das forças produtivas gerais do cérebro social, certo? Esse é um ponto importante, é deste modo absorvida pelo capital em oposição ao trabalho. E aparece, consequentemente, como qualidade do capital, mais precisamente como capital fixo. Ora, é justamente esse cérebro social que se desenvolveu enormemente da época do Marx até o presente. Basta pensar, por exemplo, na rede mundial de computadores, certo? Em que todos os conhecimentos possíveis estão ali. Certo? Aquilo, a rede mundial de computadores, que não existia, de fato, no tempo do Marx, é exatamente a concretização do que ele chama do cérebro social.
Ele vai chamar esse cérebro social também de uma outra maneira, de intelecto geral, né? Em outro trecho, ele emprega esse sinônimo, né? Vamos ver como ele diz. O desenvolvimento do capital fixo, ou seja, máquinas, equipamentos em geral, indica até que ponto o saber social geral, o conhecimento, deveio força produtiva imediata. Tá certo? Ou seja, a ciência se incorporou em ferramentas, né? Qualidade de produtos, materiais, etc., máquinas, etc. Processos, não só produtos, mas processos também. Em consequência, até que as próprias condições do processo vital, né? Ou seja, daquilo que cria as condições da vida humana, ou seja, na produção, as sociedades ficaram sob o controle do intelecto geral. Ou seja, ele adiciona uma coisa, não só existe um intelecto geral, mas esse intelecto geral, que é também chamado cérebro social, passa a dominar o processo social. Né? Tudo vai depender dele. Né? E tudo será reorganizado em conformidade com ele. Tá certo? Então, é por isso que acontece a terceira Revolução Industrial e agora, mais recentemente, a quarta Revolução Industrial, que vem no bojo dessas transformações, né, ligadas à informatização e à comunicação. Né? Então, até que ponto, né, as forças produtivas da sociedade são produzidas não só na forma do saber, mas como órgãos imediatos da prática social do processo da vida. Né? Então, aí que o Marx começa a tirar consequências desse processo, que é esse avanço extraordinário, tá certo? Da capacidade humana de controlar a natureza, que para o desenvolvimento do próprio capitalismo. Né? E aí o Marx vai produzir algumas antecipações, né, que são valiosas na compreensão do presente. Diz ele, né, na mesma medida em que o tempo de trabalho é posto pelo capital como único elemento determinante do valor, a base da criação do valor tende a se reduzir. Por quê? Tá certo? Porque há um extraordinário aumento da produtividade do trabalho. Então, cada vez mais a quantidade de valor de uso por trabalhador ou por hora de trabalho aumenta extraordinariamente. Entretanto, nesse mesmo processo, já que o valor é formado pelo trabalho, há uma restrição dessa base, certo? Que só é compensada pela expansão da produção. É por isso que o crescimento tem um papel extraordinário no capitalismo, porque sem crescimento, continuando a haver progresso das forças produtivas, ou seja, aumento da produtividade do trabalho, o desemprego vai aumentar continuamente. Certo? Então, tem que expandir para poder compensar. Então, diz o Marx, desaparece assim o trabalho imediato e sua quantidade como princípio determinante da produção. Ou seja, o trabalho vai se tornar cada vez menos importante na produção humana, na produção de mercadorias, na produção de bens, serviços, etc. Cada vez mais a ciência e as máquinas vão se tornar mais importantes. Ele é reduzido, diz o Marx, a uma proporção insignificante, tanto qualitativa quanto quantitativamente, como um momento ainda indispensável, certamente, mas subalterno frente ao trabalho científico geral, aplicação tecnológica das ciências naturais. Interpreta, aumenta a produtividade do trabalho, na criação de valores, de uso, diminui como tendência a geração de valor, que é a base do processo de valorização da expansão do capital. Como eu disse anteriormente, isto, se não é compensado por um aumento da produção e, portanto, do que nós chamamos de crescimento econômico, haverá uma contração do número de pessoas empregadas e, portanto, uma contração da quantidade de valor que é produzido. Né? Então, mas o Marx raciocina que, desta maneira, as bases do capitalismo são solapadas pelo próprio desenvolvimento do capitalismo. Né? Em consequência, diz ele, vai desaparecendo também o papel do trabalho como aquela força originária que expande a produção. Eis que a produção se torna cada vez mais domínio das forças produtivas engendradas pela ciência em geral,
no limite, a fábricas quase sem trabalhadores, né? Como nós sabemos, já existem produções, possivelmente, por exemplo, a produção de automóvel, em que se produz 1.000 ou 2.000 unidades por dia, tá certo? E essa fábrica, tá certo, digamos assim, tem uma quantidade extremamente reduzida de trabalhadores. Existem filmes sobre isso que mostram que o trabalho foi reduzido a quase nada. Então, diz o Marx, a força produtiva geral da articulação social na produção total, que aparece como dom natural do trabalho social, né, tende a esmaecer. O capital trabalha, assim, pela sua própria dissolução como forma dominante de produção. Certo? Na medida em que a produtividade do trabalho aumenta extraordinariamente, em que o valor produzido pelo trabalho, ainda que necessário, seja cada vez menor, tá certo? Para produzir uma determinada mercadoria, isso vai minando a própria base do capitalismo, né? Então, haverá uma tendência, segundo ele, de enfraquecimento da produção, mesmo porque esse processo também engendra automaticamente uma redução da taxa de lucro, tá certo? Por razões que eu não posso explicar aqui, mas ela engendra a redução da taxa de lucro. E quando a taxa de lucro se reduz, tá certo? Se reduz o impulso da acumulação. O capitalismo entra em estado de estagnação, como está agora mundialmente, exceto talvez na China e alguns outros países asiáticos. Ele diz, há uma tendência a aquecimento da acumulação. A troca de trabalho vivo por trabalho objetivado, o pôr do trabalho social na forma da oposição entre capital e trabalho assalariado, é o último desenvolvimento da relação de valor e da produção baseada no valor. O seu pressuposto é e continua sendo a massa de tempo de trabalho imediato, o quanto de trabalho empregado como fator decisivo do processo de produção. O seu pressuposto, né, é e continua sendo né, o trabalho. Porém, né, agora em proporção cada vez menor. Então, o que interpreto? A produção baseada no valor tende a desaparecer. Isto apontaria para o fim do capitalismo, mas esse fim, isso o próprio Marx diz, não ocorre e não pode ocorrer espontaneamente. Ainda que o capital vá criando ele próprio as condições para o seu desaparecimento. Certo? Haverá necessidade de uma transformação social, e essa transformação social só pode ser feita, né, pelo processo político, de alguma maneira. Né? Então, reduzido a base da produção de valor, ou seja, a necessidade do trabalhador assalariado, mas também porque a taxa de lucro cai, o sistema entra numa crise estrutural. Né? E a crise estrutural é a crise que nós estamos agora. Certo? Enquanto que a literatura mais de esquerda fala em crise estrutural, a literatura mais de direita fala em estagnação secular. Então, isso o Marx parece dizer que vai ocorrer, né, com o desenvolvimento da grande indústria, né, um anacronismo do valor. Ele vai dizer, na medida que a grande indústria se desenvolve, a criação de riqueza efetiva passa a depender menos do tempo de trabalho e do quanto de trabalho empregado, que do poder dos agentes postos durante o processo de trabalho. Ou seja, o que são os agentes postos? A ciência, a tecnologia. Isso vai depender muito mais da ciência e tecnologia do que do próprio trabalho. A poderosa efetividade desse poder, o poder da tecnologia e da ciência, por sua vez, não tem nenhuma relação com o tempo de trabalho imediato que custa a sua produção, mas que depende, ao contrário, do nível geral da ciência e do progresso da tecnologia ou da aplicação da ciência à produção. Explico. Com o desenvolvimento do capitalismo, de uma forma mais sintética, o trabalho perde centralidade na produção de mercadorias e, portanto, na produção de valores, de uso e na produção de valores,
E, assim, a produção capitalista, que é uma produção baseada no valor, né, e no mais valor, tende a se tornar anacrônica. Certo? Né? Então, com isso, há também uma mudança naquilo que o Marx chamou da substituição do trabalho ao capital. Se antes havia uma substituição que a gente podia chamar de uma substituição material, tá certo? Que o trabalhador ficava prisioneiro dos processos do sistema de maquinaria, né? Agora o trabalhador vai ganhar uma certa independência. Tá certo? Ele vai dizer, vimos que na grande indústria, para Marx, o trabalhador se torna uma peça consciente do sistema de máquinas, do sistema automático que constitui, formado pelas máquinas. E esse sistema é inconsciente, ele trabalha como uma coisa mecânica. Né? Ou seja, né, o trabalhador está subordinado materialmente ao processo de produção maquinizado, isto é, na grande indústria. Né? Entretanto, né, com o desenvolvimento anunciado por ele, o trabalhador deixa esta condição para se tornar um supervisor do processo de produção. Eis o que diz, né? O trabalho não aparece mais tão envolvido no processo de produção, né, quanto o ser humano se relaciona ao processo de produção muito mais como supervisor e regulador. Certo? Você tem um torno automático, por exemplo, tá certo? Né? O que faz o operador do torno? Ele fica observando o torno a funcionar. Ele é um supervisor do torno. Se ele percebe, por exemplo, que alguma coisa está funcionando errado, ele para o torno e toma alguma providência. Tá certo? Mas ele já não está mais trabalhando, né, continuamente em função do próprio movimento do torno. Né? Então, isso exige, né, uma transformação na forma de substituição, né, da substituição material, que é característica da indústria, por um tipo de substituição que ficou sendo chamada intelectual. Quer dizer, é preciso que o trabalhador compre, ele vista a camisa da empresa. Né? Então, diz o Marx, nessa transformação, o que aparece como grande sustentação da produção da riqueza não é nem o trabalho, né, que o próprio trabalhador executa, nem o tempo que ele trabalha, mas a apropriação de sua própria força produtiva geral, sua compreensão e domínio da natureza por sua existência como corpo social. Em suma, o desenvolvimento do indivíduo social, ou seja, né, o intelecto geral, tá certo? Agora que é, de fato, o agente da produção. Né? É evidente que todo mundo sabe que cada vez mais exigem determinadas qualificações na área de computação, por exemplo, para conseguir empregos que sejam razoáveis. Né? O roubo de tempo de trabalho alheio, sobre o qual a riqueza atual se baseia, atual do século XIX, mas também agora, aparece como fundamento miserável em comparação com este novo fundamento desenvolvido, criado pela própria indústria. Né? Ou seja, a própria indústria, de novo, mina as suas bases. Né? O seu desenvolvimento mina as suas bases. Então, são colocadas assim, supostamente, as condições para a superação do capitalismo, diz o Marx. Então, logo trabalha na sua forma imediata, deixa de ser a grande fonte de riqueza, o tempo de trabalho deixa e tem de deixar de ser a sua medida. Em consequência, o valor de troca deixa de ser a medida do valor de uso. Interpreto, com a evolução da indústria, a humanidade não precisará mais, pelo menos, tanto do trabalho assalariado, e assim da produção de valor, para produzir riqueza efetiva, bens em geral que atendem às necessidades humanas, pois a ciência e a tecnologia, ou seja, o intelecto geral, criam as condições para libertar o ser humano do trabalho alienado. Né? Então, posto isso, nós podemos terminar essa apresentação falando um pouquinho do capitalismo contemporâneo. Né? Muitos teóricos leem este texto do Marx, que tem muitos detalhes que eu não mencionei aqui, tá certo? Eles leem esse texto com a finalidade de interpretar o capitalismo contemporâneo. Com a terceira e quarta revolução industrial, ainda em andamento, parece que o intelecto geral se concretizou finalmente
né, na rede mundial de computadores. O trabalho, ademais, cada vez produz mais bens e materiais, né? Ou seja, continua produzindo bens materiais, continua produzindo serviços, mas a proporção entre bens materiais e bens materiais vai se modificando com o acréscimo dos bens imateriais. Cada vez, por exemplo, a indústria cultural, por exemplo, tá certo? Que se tornou importante. A indústria do turismo, tá certo? Tá? São indústrias que não dependem de produção de coisas tanto quanto a produção de imagens, de visões, de passeios, etc. Né? Então, os próprios, inclusive a produção contemporânea, os próprios bens materiais se tornam imagéticos, ou seja, são vestidos com significados imaginários. Tá certo? Então, o automóvel hoje não é apenas um veículo, tá certo, de transporte, mas ele é um símbolo de status, etc. Né? Tá certo? Tudo isso influi, né, no processo de produção, que hoje é, vamos dizer assim, comandado, tá certo? Os mercados, eles são comandados pela propaganda, pelo marketing, tá certo? E muitas vezes a gente compra coisas, né, não porque nós de fato precisamos, mas porque elas nos dão status ou nos produzem impulsos que nós não sabemos por que temos vontade de comprar, etc. Né? Então, a própria riqueza capitalista está se tornando cada vez mais fictícia do que real. Ao mesmo tempo que no processo de produção das mercadorias há uma tendência para a produção de mercadorias baseadas em imagens, digamos assim, há um deslocamento da produção, né, como fonte de acumulação de capital dos setores produtivos para os setores financeiros. Né? Tá certo? Então, essa é uma característica também do capitalismo contemporâneo, tá certo? Que vai dar ao capitalismo contemporâneo um caráter muito mais imaginário do que o capitalismo do século XIX em que viveu Marx. Então, mesmo que as condições para superar o sistema capitalista estejam dadas objetivamente, subjetivamente, estamos muito longe dessa superação. Atualmente, como se repete muitas vezes, é mais fácil pensar o fim da humanidade do que o fim do capitalismo. E nós podemos pensar nesse fim da humanidade por causa dos problemas ecológicos que estão se agravando de uma maneira avassaladora nas últimas décadas e que continuarão a agravar nas próximas décadas. E isto, como já se sabe, colocará a humanidade sob ameaça. Então, é isto que posso trazer para vocês. Obrigado.